tudo que era novidade, é muito mais fácil você dizer que não é de Deus do que você encarar a responsabilidade. É a mesma coisa o cara que não quer trabalhar e aparece um emprego e ele fala que não é de Deus. Eu creio que foi até uma coisa plantada pelo próprio adversário, pelo próprio inimigo, de que a gente precisa realmente não estar nesses lugares porque sabe da influência que nós temos. E aí ele consegue dominar as esferas de governo, os lugares de liderança, e através dessa doutrina que vem perverter a sociedade, ele consegue atingir maior número de pessoas. Porque a política é uma ferramenta que atinge muita gente. Com certeza. Pro bem e pro mal. Olá, bem-vindos a mais um podcast Go Talks. Eu sou a Dayana Celano. Eu sou o Isaac Filho, muito bem-vindos à nossa mesa de boas conversas. E nós já queremos deixar uma pergunta para vocês aí. Um cristão pode deixar um legado na política? O que vocês acham, hein? Responda aí nos nossos comentários, você que está acompanhando no YouTube. E antes da gente seguir adiante, curta esse vídeo, curta esse conteúdo na plataforma que você estiver ouvindo, esse streaming, né? Compartilhe com o máximo de pessoas possível. Participe bastante, né, de tudo que a gente está fazendo aqui e ajuda com que as redes sociais entendam a relevância de um conteúdo como esse e mostre para mais pessoas. Então, vamos lá. A gente tem a alegria de receber aqui hoje conosco o Diego de Souza, que é advogado e assessor parlamentar. É cristão, casado e pai de 3 filhos. E a gente vai conversar sobre muitos assuntos aqui. Então, muito bem-vindo, Diego. Muito obrigado. Obrigado, Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Nós ficamos muito gratos de você ter recebido e ter prontamente estar aqui conosco. E eu tenho certeza que você tem muito conteúdo esclarecedor para pessoas, né, como nós, como muitos talvez que estão ouvindo, que às vezes a gente tem uma distância, né, dessa questão política, né, como eu falei, assessor parlamentar na Câmara dos Vereadores, né? Isso. E então eu acho que é um universo que é muito desconhecido para a população, acho que no geral, né? E eu creio que você vai poder esclarecer muitas coisas. Eu conheci o Diego assim, né, mais próximo, num evento Legado Cristão, que o nome já me chamou muita atenção. Quando recebi o convite, a gente falou, não, isso aí, a gente gosta desse tipo de coisa, a gente foi lá. E gostaria que você até, talvez, já começasse explicando pro pessoal, né, o que é o legado cristão, da onde veio, né, surgiu essa ideia, o que é isso, o que vocês pretendem deixar aí para a população no geral com isso. Então, pastor, foi muito legal essa questão da construção do evento, porque do início, né, quando a gente teve a ideia de formar um evento para conscientizar as pessoas, era através de um assunto específico, que era um assunto sobre educação, né? Que no decorrer do podcast aqui, talvez a gente fale sobre isso. Uhum. Mas foi uma coisa muito pequena, né? Que Deus foi lapidando, Deus foi transformando ali, colocando no coração das pessoas que estavam envolvidas, do Gilberto, né? Que eu até me apresentando aqui novamente, né? Isso. Eu sou assessor parlamentar, né? Trabalho na Câmara Municipal com o vereador Gilberto Nascimento Júnior. Sou advogado, como você já bem disse. Um abraço aí pro vereador Gilberto. Tá aí, né, trabalhando, estava como secretário de Estado, retornou para a Câmara, Exato. Né? E continuou o trabalho aí pela cidade. E aí eu conversando com o Gilberto falou, vamos fazer, e tudo me incentivou também. Aí conversando com outras pessoas, o pastor Rodrigo Mocelin também, que é um grande parceiro nosso, que me incentivou muito. Ele não sei nem se ele sabe do tamanho que isso representou para mim, porque quando eu estava conversando com ele a respeito do evento, eu senti muita confiança da parte dele de acreditar nisso, sabe? E ele acabou me incentivando. Te encorajou, né? Me encorajou, porque ele tem uma bagagem maravilhosa de defender alguma coisa, né? E aí o homem precisa ter isso, né? Essa questão de defender alguma coisa durante a vida, principalmente nós que somos cristãos, né? Uhum. E aí eu fui conversando com outras associações, organizações que atuam nessa área cristã, família, cristã educação. E aí se tornou um evento que nós fizemos no Memorial da América Latina, em janeiro desse ano. Fizemos em 2 dias, palestras. E quando surgiu o nome Legado Cristão, surgiu muita dúvida, porque a gente tinha a dúvida de que, será que as pessoas sabem o que significa legado? É verdade. Surgiu, eu falei, nossa. E aí até
conversando com outras pessoas, aí ficava essa controvérsia toda, falava, pessoal, será que sabe o que é legado? Será que a gente vai ter trabalho de explicar o que é legado? Mas aí também a gente pensou que, por mais que as pessoas não tivessem um conhecimento sobre a palavra, seria interessante colocá-la em evidência para que as pessoas buscassem informação. Verdade. Porque se você quer que algo se torne conhecido, a gente precisa desenterrar. Né? E nós gera curiosidade. Gera curiosidade. E aí a gente entendeu a importância do nome do evento. E aí colocamos ali legado cristão, família, educação e liberdade, que são 3 pilares que a gente acredita, defende, né? O cristão tem que defender. E aí família, educação e liberdade. E aí nós começamos a convidar os palestrantes, tudo isso em poucos meses, né? Começamos em outubro e o evento seria em janeiro. E ali, pela graça de Deus, com a mão de Deus, porque se não fosse a mão de Deus, a gente não teria conseguido fazer. Nós levamos também um pouco de cultura para as pessoas, com uma orquestra de São José dos Campos, um coral, livrarias, né? Editoras que foram fazer exposição, um centro de tecnologia, que é um instituto que foi parceiro nosso no evento, que levou ali, né, instrução de tecnologia para os jovens, que como seria prático e fácil para eles aprenderem. E aí ficou muito bom. E o que me chamou a atenção é que foi o pós-evento. De muitas pessoas nos procurarem e falar, eu entendi, eu preciso fazer minha parte. Olha, que eu preciso deixar um legado. E não eram pessoas que até o momento exerciam um cargo de liderança. Eram pessoas comuns, que tinham seu comércio, seu negócio, que chegaram para mim e falaram, não, eu preciso fazer a diferença, deixar um legado onde eu trabalho. Uau! Um rapaz me chamou no direct e chegou e falou, olha, eu tenho essa profissão e eu preciso fazer alguma coisa, conte comigo. E aí ele foi lá conhecer a Câmara, foi conhecer o processo legislativo, político. E isso me chamou muita atenção, porque ele realmente entendeu o espírito do evento. Que legal. Aquilo que Deus queria passar. O objetivo foi alcançado, né? Foi, porque ele entendeu. E qual que foi o objetivo do evento? É mostrar que o cristão tem que deixar o legado na sociedade e não no culto de domingo. E aí, quando você está falando legado nesse sentido, não é nem um legado para a próxima geração, mas é na nossa geração mesmo, né? Também, porque é interessante que na nossa geração a sociedade ela se inspira muito em exemplos. Então, como é que é o nosso exemplo no dia a dia? Eu tenho o meu exemplo, que hoje eu sou advogado e sou assessor parlamentar. Então, eu tenho diversas demandas no dia a dia. Diversas. E como eu me comporto diante dessas demandas? Eu faço aquilo que a Bíblia me ensinou a fazer? Como que é o seu testemunho, Como né? é o meu testemunho? E aí entra naquela questão de ministério, né? Eu cresci na Assembleia de Deus, me converti na Assembleia de Deus, me batizei cedo. E eu sempre escutei as pessoas falarem assim, olha, qual que é o meu ministério? Perguntava, qual que é o seu ministério, querido? Meu ministério, eu sou diácono, eu sou do coral, eu sou do grupo de jovens, esse é o meu ministério, eu canto. Evangelismo. E o que mais? Na minha vida secular, eu sou eletricista. Eu sou advogado. Então, o cristão acabou se dividindo em 2. Cada pessoa com 2 vidas, digamos assim. Isso. E hoje eu entendo que não é bem assim. O evento veio para mostrar essa cosmovisão. De que o cristão tem que estar inserido em todas as áreas da sociedade. Exercendo o cristianismo, porque é a luz do mundo. Né? Vós sois a luz do mundo. Então, se a gente não servir para iluminar o mundo... Porque assim, nós não somos a luz da igreja. Verdade. Sim, exatamente. A igreja é uma concentração nossa, mas a luz tem que brilhar no mundo. No mundo, né? No mundo. A gente tem que fazer diferença no mundo. Para as pessoas. Não há distinção. E aí a gente perdeu isso ao longo do tempo, criando uma casinha, uma caixinha, né? Um clube. E ficando dentro da igreja, nas 4 paredes. E lá fora, as coisas rolando normalmente. E a gente se sentindo, vamos dizer assim, tímido. Para falar que era cristão. Né? A gente ficava tímido. Você é cristão? Eu sou, mas não veio um caso agora. Quase que um negócio assim de se separar do mundo, né? Uma atitude de se separar do mundo e sei lá, não entender que a gente poderia influenciar o mundo, né? Isso, e pra gente influenciar o mundo, a gente tem que estar inserido. Porque, assim,
Um texto que me chama muita atenção em Êxodo, que Deus fala que o povo iria habitar numa terra diferente. Só que ele alerta para você não se misturar. E aí, quando a gente fala não se misturar, a gente acha que Deus ia montar ali um país, ia colocar um muro, e que ninguém ia ter acesso dentro de Israel e de Israel não ia ter acesso fora. Não. Eles iam se comunicar em algum tempo. Porém, quando fala não se misturar, era para não adotar as práticas. Era para não ter certo tipo de envolvimento que se tornasse uma aliança, sabe? Então, a gente é isso. A gente talvez não vai se aliançar com aquilo que é errado, né? Mas a gente tem o papel de influenciar, estar pelo menos próximo para fazer a diferença. Principalmente no nosso ambiente de trabalho, no transporte público, no mercado, em todo lugar, né? E é isso que é a importância. Então, o evento, ele veio para isso. Se tornou um evento com muitas igrejas envolvidas. Não foi uma igreja, uma placa de igreja que criou o evento. São várias igrejas unidas. Isso, várias igrejas, palestrantes de diversas denominações. E foi essa troca que me chamou muita atenção. Porque ali a gente não foi discutir teologia. A gente não foi discutir pré-tribulacionismo. Quem está com a verdade, né? Não, a gente se uniu em causas que a gente entende que são as mesmas, que são as causas comuns, né? Que são as causas fundamentais do evangelho, né? Que a gente defende a vida, defende a família, defende a liberdade, defende uma educação baseada em princípios cristãos. E foi nisso que a gente convergiu e realmente se uniu no propósito de levar para as pessoas essa consciência. E aí eu tenho passado em alguns lugares, falado sobre isso, e as pessoas, graças a Deus, estão despertando para isso. Entendendo que tudo que existe na sociedade pode ter e deve ter um cristão envolvido. Então o cristão ele tem que ocupar as esferas de governo, o cristão ele tem que ocupar as esferas da saúde, as esferas do judiciário, né, na linha do judiciário. Ele tem que estar em todos os lugares e realmente ser cristão ali. Da educação, né? Da educação, professores. Na mídia, na arte, né? Na mídia, na arte. Apesar da gente ter as nossas falhas, limitações, cada um tem as suas, a gente precisa todo dia abrir a Bíblia, ler a Bíblia toda e sempre, né? Para que seja realmente um alimento diário para nós. E falar, não, hoje eu preciso me parecer com isso aqui que eu li. Ser transformado, né? Ser transformado, para transformar. Essa é a importância, né? De você buscar essa transformação. Então, o evento foi maravilhoso. Foi o primeiro Congresso Legado Cristão. Agradeço muito a vida da Vanessa, que é de uma organização que nos ajudou. Da Gaba, que eu tô citando nomes aqui para agradecer mesmo, porque a Gaba foi uma bênção, a Vanessa foi uma bênção. Na verdade, elas foram também as idealizadoras, né? O Gilberto Nascimento Júnior, o Rodrigo Mocelin, que também foi um cara que incentivou muito. E fora as outras pessoas que participaram nos bastidores, na gravação, na transmissão. Foi aparecendo pessoas assim, ó, que milagre, tá? Foi milagre. E a gente pretende continuar com essas palestras, com os movimentos, com os eventos, para poder realmente conscientizar o máximo de pessoas possíveis. Não, realmente, a gente foi lá no sábado, né? O evento era grande mesmo, dá pra ver que foi uma equipe muito grande. Estão de parabéns mesmo. Aí você disse que são 3 pilares, né? Educação, família e liberdade. Isso. Uma pergunta, né, que talvez até o pessoal que está nos ouvindo também tenha, né? Quando a gente pensa sobre a questão de educação, né? Como que seria uma educação biblicamente correta que nós deveríamos esperar para os nossos filhos, digamos assim, né? A educação, ela tem aquela questão que... Eu vou até ir um pouco na origem, né? A educação começou, na verdade, dentro das famílias, né? Não existia escola. Verdade. Não existia escola do Estado, né? Você pega as nações mais antigas do mundo, os pais ensinavam os filhos a mexer com números, né? Contava ovelha, contava animais, pedra, e escrevia na parede. Com cordinha, né? Dando nó. Era assim. E eles foram desenvolvendo a sociedade a ponto que nós chegamos até aqui por causa deles. E naquela época que tinha
uma limitação muito maior de tecnologia e desenvolvimento, se formaram as grandes invenções. Porque pais comprometidos com a educação dos filhos, com amor, né? Porque para mim, educação é amor, tá? Educação é amor, porque quando uma pessoa ama verdadeiramente, ela educa de maneira correta. Verdade. E aí a gente que tem um princípio cristão, o que nós temos como referência? A Escritura, né? Então, nós temos a Escritura. Então, é importante que os pais, principalmente os pais que têm, porque a Constituição já até garante isso, que a responsabilidade da educação dos filhos é das famílias, né, e do Estado. É uma coisa em conjunto. É uma coisa em conjunto, deveria ser. Porém, infelizmente, as famílias terceirizaram, deixaram só na mão do Estado. Isso é uma coisa interessante, né? Que muita gente não tem nem conhecimento, né? Isso você tá dizendo, eu mesmo digo que eu não sabia, né? O que tá na Constituição brasileira? É, da família que fala? E do Estado, né? Mas na prática, todo Na mundo prática, deixou... a família... E tanto que quando a minha filha era pequena, né? Eu tenho até uma experiência engraçada, assim. É triste e engraçada ao mesmo tempo. Porque eu levava minha filha na creche. Naquela época eu não tinha a consciência que eu tenho hoje sobre esses temas, né? E aí, quando não tinha aula... Você ficava... Não, e aí eu via na porta, assim, por exemplo, as próprias mães com uma cara de decepção, porque não iam deixar as filhas na creche. E detalhe, algumas pessoas estavam ali com roupa ou roupa de academia, ou roupa de ficar em casa. E lamentando, por quê? Porque deixar o filho numa escola acabou se tornando uma opção para a mãe ter liberdade de fazer o que ela quer fazer. Sim. Eita. Entendeu? Aham. E aí você tira a sua responsabilidade. E aí depois lá na frente, o pai e a mãe reclamam. Por que a minha filha não seguiu o que eu falei? Na verdade, porque ela tá seguindo o exemplo da pessoa com quem ela mais conviveu. Que foi o professor. Passou mais tempo. Eu não tô dizendo que todos os professores são ruins. Longe de mim. Mas a mãe está numa roleta russa de deixar a filha ou filho se parecer com alguém que ela nem sabe quem é. Não convive com essa pessoa. E que, assim como qualquer área, pode ter bom profissional ou um profissional ruim. Exato. Não é? Então você tá correndo risco. E lá na frente, se o seu filho não se parecer com você pode ter certeza que é por causa disso. Exatamente. Então a educação parte, né, do princípio da família, naquela coisa de Atos dos Apóstolos, que era o tempo de mesa, de você ter tempo de mesa com seus filhos, explicar, ensinar a educação, ensinar a respeitar as pessoas, porque tudo parte disso, né? E são princípios bíblicos, né? Se você ler 1 Timóteo, Paulo exorta Timóteo que Timóteo ia dar continuidade àquilo que Paulo fez, porque Paulo já estava nos últimos momentos do ministério dele, né? E Paulo fala, olha, trate os jovens bem, trate os idosos bem. Sabe? Dá essas orientações cívicas. É verdade. Tem um legado, né? Ele explica, olha, você tem que fazer... E se você ler a Bíblia, toda hora a Bíblia está te exortando sobre essas coisas, sobre relacionamentos. E aí você passa isso para seus filhos. Não só falar, mas também a sua conduta. Porque se você sai de carro com seu filho e a primeira fechada que você leva, você derrama um caminhão de ofensa pro outro motorista, ele vai aprender a ser assim. Um exemplo, né? E a educação cristã é justamente isso. Os pais darem exemplos a partir da palavra, a partir da Bíblia. Então é por isso que os pais têm que mergulhar na palavra, para que os filhos se interessem pela palavra e viver aquilo que a palavra fala. E é engraçado também que eu lembro quando eu era pequena, minha mãe tinha uma luta para me levar na igreja. Era uma guerra. Porque você não queria. Não. Eu tinha aquela fase da rebeldia, né? E minha mãe, ela sempre tentou dar exemplo de ter firmeza de ir pra igreja, persistência. Tava chovendo, ela ia e tal. E aquilo foi gerando em mim uma semente que eu não tinha noção. Uau. E aí, quando eu fui amadurecendo, que eu comecei a entender um pouco mais, eu comecei a montar alguns quebra-cabeças, né, da minha fase adulta com peças que eu ganhei na infância. Que legal. Entende?
O legado que ela já deixou. O legado que ela deixou, dessa persistência de sempre insistir. Então, acho que essa é a questão, né? Às vezes o pai ou a mãe querem ter todas as ferramentas e todas as peças naquele momento para educar seus filhos. Mas é uma construção. A Bíblia ensina que é tudo no seu tempo. Há tempo para todas as coisas. Então tem que ensinar os filhos a orarem, a ter um momento de comunhão com Deus, a ter um momento... Porque se eles tiverem princípios e valores cristãos, eles vão entender como é que funciona a sociedade. Uma sociedade de acordo com o padrão de Deus, com a vontade de Deus. Entende? Então essa é a questão da educação. A questão é isso que nós levamos através do evento e queremos continuar levando. E inclusive nas esferas públicas também, no ambiente público. Porque a gente acredita que existem mães que realmente têm uma carga horária, uma jornada de trabalho muito puxada. E até mesmo por conta dessa família desconstruída, né? Às vezes a mãe é solteira, daí tem que trabalhar. Só que o problema disso é deixar 100% a educação na mão, né, do governo. E até talvez uma falta de instrução, né? Porque eu achei muito interessante os pilares de vocês, né? Falando a respeito da família, liberdade, educação. Porque muitas vezes, né? Talvez a cosmovisão, né, da sociedade e tudo mais, a gente pensa que o governo que tem essa responsabilidade sobre os nossos filhos. E não, né? Tem ali o que você já falou, né? Tem os dois pontos, né? Sim, a gente entende que a educação principal, que é a formação de caráter, tem que vir da família. E uma educação institucionalizada tem que ser uma educação mais específica. Por exemplo, se o meu filho lá com 18 anos, ele quer ser engenheiro aeroespacial. Eu não domino, não tenho expertise para isso. Ele vai sim num lugar para aprender engenharia aeroespacial, para se tornar, né, alguém que ele quer ser. Entendeu? Mas a formação de caráter, para ele usar essas ferramentas sendo um engenheiro aeroespacial da maneira correta, vai partir desses primeiros 18 anos que ele teve com a família. Né? Porque a gente vê, por exemplo, que teve tiveram profissionais da área do direito, por exemplo, que é a minha área, né? Que chegaram no topo da magistratura, nos cargos maiores do judiciário e se corromperam. Tomaram decisões que foram injustas. Faltou uma formação de caráter. Porque ele dominou ali a questão técnica, mas aí falhou na formação. Entende? Então o médico é a mesma coisa. Quantos médicos aí são denunciados por abuso? Uma falha aí. Mas o cara é um excelente médico. A técnica... Verdade. A técnica o cara maravilhosa. domina. O cara é o melhor da área dele. Nós tivemos casos aí recentes que eram um dos melhores profissionais da área, mas teve a falta, né, familiar. Teve a falta, né? Familiar. E a gente vê todo lado da sociedade trabalhando no poder público como esse rompimento familiar, essa questão familiar, leva, né, os futuros adultos e os jovens para lugares terríveis. A Cracolândia hoje, se não me falha a memória, em conversa até com o Gilberto uma vez que nós tivemos, eu acompanho ele em algumas agendas, ele fala muito sobre isso. Que acho que 80% dos frequentadores da Cracolândia tiveram um problema com o pai. Olha só. Entendeu? Então, a educação, quando a gente fala educação, as pessoas remetem à escola. Sim. Sempre assim. O que é educação para você? A pessoa já vê uma instituição. Aquele prédio com os professores, lecionando, fazendo prova. Não. Educação é formação. Olha. E a formação começa desde o nascimento. Em casa. Em casa. Então os pais têm que ensinar, né, essa educação moral, né? E a escola ensina a parte técnica. Isso. Assim, né? Isso aí, infelizmente, as coisas se misturaram, né? As escolas tentam ensinar coisas que, na verdade, vão até contra o que a família tem ensinado.
Hoje em dia, né, você vê abrindo, né, mexendo na parte psíquica do aluno, né, tem matérias que envolvem a psicologia, e aí como que tá a emoção do aluno, e já vai Inteligência emocional. a inteligência emocional, e isso é preocupante, né, porque você tem que estar muito bem antenado para ver o que eles estão trabalhando, porque imagina, o poder de um psicólogo ali, né, trazendo instruções para o seu filho. E também a questão, olha a diferença aqui. Isso antigamente, quando você falava em matéria de educação sexual, você abordava biologicamente a sexualidade. Hoje, você atua... Cientificamente, né? Cientificamente. Hoje, você aborda essa educação sexual baseado nos desejos que a pessoa tem. Meu Deus. No desejo. Uhum. E não aí é mais tem nada a nada ver, científico, não é nada mais biológico. científico, é no desejo. Então, eles abordam a sexualidade da pessoa baseado nos desejos que ela tem. Uhum. E aí é um perigo, porque cada um tem um desejo e esses desejos muitas vezes são voltados para perversão. Uhum. Uhum. E aí você vai ficar trabalhando isso. Aí o que você estimulou o aluno? Que o aluno, ele realmente pode dar vazão para os desejos dele. Que tem uma fundamentação para isso. E tem uma justificativa para isso. E assim, eu, né, agora esse semestre, por alguns motivos, eu dei uma pausa da faculdade, mas eu tava fazendo artes cênicas, né, e eu vi na faculdade como é, assim, a fala do professor em si, na sala de aula, falando coisas pornográficas, né, insinuando coisas, assim, para as alunas, né, e eu vejo assim, meu Deus... Se eu fosse, né, eu só era mais velha lá, né? Então, as meninas de 18 anos, né? Eu falo assim, se eu fosse mãe delas, eu não iria gostar disso, né? Por isso que a gente precisa, o tempo todo, né, tá de olho, né? No que tá acontecendo. E isso não começa... Ali na faculdade já tá todo mundo formado, né? A cabeça já tá formada. Por isso que vale a pena, né? Chegar cansado do trabalho, né? Se você não tem condições de dar essa aula, de estar com os filhos, né? Educando em casa, 100% no homeschooling, mas chegar cansado, mas mesmo assim dar atenção, né? Checar a bolsa do filho, o que está acontecendo, o que eles estão, né, ensinando, né? Eu sempre falo isso, já falei aqui no podcast. Achei tão bonitinho o meu filho... Né, ele tem 14 anos, vai fazer 14 anos, tem 13, né? Vai fazer 14 anos agora em agosto. Já tô colocando ali. Projetando. E aí ele falou assim: mãe, hoje eu tive uma aula lá de filosofia, mas olha, toda a verdade, tudo que o professor está dizendo que é verdade, eu não vou acreditar até vir conversar com vocês. E isso é um ensinamento, né? Que não foi de uma hora para outra que ele falou isso para mim, né? Vem lá desde pequenininho, conversando, instruindo, falando né? Sempre perguntando e criar essa ponte, né? Uma vez eu achei tão interessante a analogia, né, do relacionamento de filhos, né? De quando eles são pequenininhos, né? Nós temos aquele relacionamento como se fosse num rio, né? Num rio estreitinho ali, tá todo mundo junto. A partir do momento vai formando, como a nascente do rio, né? Como a nascente do rio. E a partir do momento que vai crescer, que eles vão crescendo, a gente precisa ir construindo uma ponte, porque é inevitável, né? Vai cair no rio, o braço vai, né? Vai aumentar, vai ficar mais largo, eles vão casar, né? Vão para a faculdade, né? Eles vão seguir a vida. Só que a gente precisa construir essa ponte. Se não tiver construído ali, quando estava no canalzinho, se quebra o relacionamento. E aí é tarde demais, né? Sim, porque quando... uma coisa que eu reparei nos dias atuais também é que algumas pessoas tentam quebrar os vínculos familiares, principalmente as pessoas que acompanham os nossos filhos na parte de educação. Uhum. Eu ouço se existiu uma guerra, aquela questão do patriarcado, sabe? Uhum. E aí colocaram os pais como se fossem os vilões. Que o pai oprime, Sim. o pai é agressor. Eles, às vezes, constrói narrativas baseado o quê? Em casos isolados, que acontece isso mesmo, de situações que o pai é abusador, que o pai exagera no castigo, que o pai realmente
É um cara que não tem um bom relacionamento com a mãe, sabe? E detalhe, esses ensinamentos estão nos contos de fadas, esses tradicionais, que ali estão educando a criança desde pequenininho. Se a gente não conhece a psicanálise, né, desses contos de fadas, você começa... Você vai achando que é normal. E tem coisa que não é normal, né? Sim, e aí o filho começa a acreditar, e aí acontece muito isso. E o filho cresce com essa percepção de mundo, de que o pai e a mãe são opositores. Sim. E aí ele começa a confrontar tudo que o pai e a mãe falam. Uhum. E o pai e a mãe já não começam a ser referência mais pra ele. Uhum. Quem é referência é lá fora, porque o conhecimento está lá fora. Uhum. O que os meus pais falam é pra me prender, é pra me oprimir, é pra me para me controlar, sabe? E isso acontece muito. Então, existe essa doutrinação realmente de que separar os filhos dos pais. E é interessante, né, que se a gente for ver, né, nos contos infantis, se a gente vê essas histórias de príncipe e princesa, se a gente olhar, você vai ver que sempre a princesa não tem mãe, sempre é uma madrasta, e aí o pai é um pai que não existe, e Ausente, agora né? um pai Ou que é alguém ausente. ruim. Ou E é que, ruim. assim, aquela Malévola, por exemplo, né? O que é essa história, né? Que no final ela se torna amiga da madrasta má, né? A Malévola. E ela vai contra o pai. Olha só aquilo que eles estão trama, colocando na mente, no subconsciente, né? Dos nossos filhos. E é por isso que um dos propósitos do evento foi justamente convocar o povo cristão a se qualificar e entender que o lugar que eles estão é um chamado. Por exemplo, essa área da educação. Nós carecemos muito, nós temos muita deficiência de cristãos realmente comprometidos com o evangelho sendo professores. É. Entendeu? E aí eu reforço isso, não é pra ir lá e você cometer ter uma insistência da pessoa aceitar, sabe, aquela coisa de você até falar, não, você tem que seguir a minha fé e tal, porque as pessoas acham isso, que quando um cristão ele ocupa um espaço, ele vai ser um ditador. Não, você tem que ser cristão também, isso aqui. Não, é uma pessoa que vai ocupar um espaço que vai preservar valores fundamentais que trouxeram a sociedade até aqui, que trouxe a sociedade para cá. Sim. Que foi a família, o homem e a mulher, o nascimento de filhos. Hoje você pega... Eu achei interessante, isso me fez refletir, por exemplo, eu fico analisando pontos que às vezes é imperceptível para o cidadão, mas para a gente faz muito sentido. Por exemplo, eu trabalho lá na Câmara e nós recentemente aprovamos o plano diretor. Plano diretor estratégico. O que é o plano diretor? É para onde a cidade vai caminhar e quais são as projeções de construção, de investimento, de criação. Olha, a gente tem uma meta de criar tantos parques e tal. Esse é o plano diretor, que vai dar uma direção para a cidade nos próximos anos. Isso é feito em conjunto Isso, é votação. com vários vereadores? É votação. É um projeto que vem do executivo, do prefeito, que é discutido no parlamento, aí entra emenda, substitutivo, que é ajuste de texto e tal. A gente debate, é uma coisa assim, não é bem... Tem audiência pública que o povo participa. E depois vem a lei de zoneamento. O que é a lei de zoneamento? É uma lei que mostra ali como é que a cidade vai desenvolver na questão habitacional e de construção e de comércio. Por exemplo, aquela determinada região pode ter igreja, não pode, é só residencial, aquela é só industrial, e assim vai. E ali começou a abrir espaço muito para as construções de estúdios. Olha. Estúdios? Estúdio de moradia. De apartamentos, aqueles pequenininhos. De 35 metros quadrados. E tá uma febre. Você pode andar ali em qualquer região da cidade. Tá mesmo. É 35 metros quadrados, 40 metros quadrados. Porque, aí isso fala muito para onde a sociedade está caminhando. Sim. Por quê? Porque é uma sociedade que é o cara que não quer casar, ou a mulher que não quer casar, e não querem ter filhos. Então aí ele vai, pega um cachorrinho, fica ali com o cachorrinho, e segue a vida. Então você vê que a consciência de família já está começando a se distanciar naquele projeto de Deus, E né? até a questão da consciência certeza. da mesa, do reunir a família na mesa, né?
Porque, assim, imagina, né, num apartamento, assim, num estúdio, não tem nenhum lugar, né, pra colocar uma mesa e reunir a família ali. Não, porque, na verdade, a pessoa não quer nem ter família. É. Ela não quer nem ter família. E, na verdade, a gente sabe, se a sociedade caminhar para esse rumo, ela vai entrar em extinção. Natural. Ela vai entrar em extinção, porque você já não vai ter mão de obra especializada para trabalhar, para a construção da sociedade. Você não vai ter um crescimento não vou dizer crescimento de população, mas pelo menos manter ali, né, um padrão. Taxa de natalidade vai diminuir. Vai diminuir. Então aí você vai começar a ter deficiência na sociedade. E o que você vai abrir espaço? Para inteligência artificial. Para máquina. Daqui a pouco vão começar a fazer robô para substituir o ser humano, porque as famílias decidem não ter filhos mais. Você entende? A gente já tá na contramão de tudo isso, Já tá indo. né? Aí a gente comenta isso, fala, nossa, são doidos e tal, mas... Tá exagerando. Mas é o que tá acontecendo. A quantidade... Eu vejo lá no meu bairro, por exemplo, a pessoa derruba uma casa que morava uma família. Você fala, o que vai ser aí? O cara faz ali 10 imóveis de estúdio ali, apartamentozinho assim, sabe? Eu falo, cara, como E tá crescendo, tá né? crescendo isso. É verdade, isso é um retrato do caminho para onde a sociedade tá indo, né? Então a gente entende que se a sociedade chegou até aqui, foram pelos pilares que o cristianismo trouxe. Não adianta, a gente pode argumentar, porque eu, como estudioso do direito, vamos dizer assim, gostaria de ser mais estudioso do que eu sou, mas eu comecei a fazer link, por exemplo. A Bíblia, ela é um livro maravilhoso, ela traz toda a instrução para a gente viver em sociedade e para a gente formar, porque você pega... Eu ensino isso nas palestras que eu dou, né? As pessoas acham que a política e a religião não se misturam. E aí eu começo a levar para elas pontos que realmente se comunicam. Governo, administração pública, profetas, discípulos. E aí eu falo para eles que a organização da sociedade é um projeto de Deus. Porque Deus formou uma família e de uma família formou uma nação. Sim. E de uma nação, ele formou um corpo que veio do Messias. Porque Parece aí para a família seria... A família de Abraão. De Abraão. Deus não chamou primeiro, Deus não formou um rei. Uau. Deus não formou um rei. Na verdade, quem pediu um rei foi o povo. Foi o povo. Por causa de olhar os povos ao redor. Os povos ao redor. Mas Deus permitiu. E aí Deus chama Abraão, se mostra para Abraão como um único Deus, que a governança vem de Deus. A partir de Abraão nasce Isaac, Jacó, que vira Israel, 12 tribos. Sim. Que aí são 12 subdistritos. Famílias. Se você transformar isso numa sociedade, são 12 subprefeituras dentro de uma cidade, né? Porque é igual nós temos aqui, né? Se não me falha a memória, Paulo, 32 subprefeituras. E aí você monta uma nação com uma organização. Você pega Êxodo, Deus, ele, através de Moisés, coloca ali instruções penais, civis. É verdade. Reparação de danos. Tá cheio ali de leis. Sucessão. Orientações, né? Ele fala sobre direito sucessório. A pessoa morreu, outra vai herdar. Normas sanitárias. Sim. Quando cria mofo na parede, isola a casa, raspa a parede, dá um tempo. Se o mofo não voltar, a pessoa pode entrar na casa. Sabe por quê? Porque as pessoas acham que o mofo é um demônio. Não, o mofo pode prejudicar a respiração da pessoa. Causa doença. Causa doença. Até a questão da alimentação. Eu acho legal que aí fala assim, animais puros e impuros. Uma vez eu li um livro, que eu não lembro o nome agora, que é um médico americano. E ele fala muito sobre essa relação cristão-alimentação. E aí ele fala que quando Deus fala animal puro e impuro, muito crente, inclusive eu na época, achava que o porco tinha um demônio dentro dele. Porque quando fala impuro, é porque é um animal... Impureza espiritual. Sim, espiritual, mas por que era impuro? Porque era um animal que realmente não se podia comer porque poderia te dar vírus. E aí, no livro, ele fala sobre o porco, por exemplo, que o porco ele tem uma capacidade enorme de mutação genética. Isso é bom? Não, é ruim, sabe por quê? Porque o porco come cadáver.
se ele estiver na natureza. Ele come tudo, ele come lixo, ele come lavagem, ele come um defunto, se tiver ali. É como o camarão, né? Do mar. Isso, o camarão ele faz esse processo. Mas por que hoje que a gente come carne de porco? Só uma questão de curiosidade, pessoal. A gente fugindo até um pouquinho do assunto aqui. Porque a maioria do camarão que a gente consome é criado em fazenda. Sim. Então, ele tem uma alimentação adequada. O porco é criado em criadouros de porco que ele só come ração. Mas se o porco ele absorve um vírus, que absorve outro vírus, e eles fazem a mutação genética, se torna uma doença que pode passar para o ser humano. E aí Deus fala sobre que não pode comer coruja, morcego, peixe com couro, e uma série de coisas. Tudo isso é porque é cientificamente comprovado que faz mal para o ser humano. Então a Bíblia, Deus começa a organizar uma sociedade que não é diferente de hoje. Hoje a gente tem normas sanitárias, nós temos o direito civil, nós temos o direito penal, nós temos alguns direitos fundamentais, que é o direito à vida, direito à propriedade. Você entendeu? Direito à saúde. Na verdade, quem deu tudo isso antes foi Deus, né? Foi Deus, e aí o homem foi elaborando. Aí você pega depois a questão da Constituição Francesa, que tem algumas garantias fundamentais, o direito romano, o direito alemão, o direito americano. Eles foram só aprimorando e adequando isso para uma quantidade maior de pessoas, para se organizarem. Mas tudo isso vem fundamento bíblico. Então você tem uma cidade hoje do tamanho que nós temos, você vê que realmente é um projeto de Deus para a gente se organizar. Só que o que acontece? Falando agora um pouco da questão do legado, como as pessoas se distanciaram daquilo que é importante. Tudo que era novidade, é muito mais fácil você dizer que não é de Deus do que você encarar a responsabilidade. É a mesma coisa o cara que não quer trabalhar e aparece um emprego, ele fala que não é de Deus. E aí, eu creio que foi até uma coisa plantada pelo próprio adversário, pelo próprio inimigo, de que a gente precisa realmente não estar nesses lugares porque sabe da influência que nós temos. E aí ele consegue dominar as esferas de governo, os lugares de liderança, e através dessa doutrina que vem perverter a sociedade, ele consegue atingir maior número de pessoas. Porque a política é uma ferramenta que atinge muita gente. Com certeza. Pro bem e pro mal. E aí você falou, porque o inimigo, ele sabe que as trevas não têm poder para expulsar a luz. E as trevas só conseguem dominar o lugar onde a luz não está. Isso. Então ele tem que fazer a luz recuar para que as trevas possam dominar, né? E aí é como se ele quisesse entrar na nossa casa e falasse que é pecado colocar cadeado. Isso. E aí o cristão acredita. Nossa, é verdade. Sabia que é pecado colocar pecado grade? Trancar a porta. Trancar a porta é pecado. E aí é óbvio, porque aí você vai acreditar que é pecado, vai deixar sua porta aberta e ele vai entrar e fazer o que ele quer. E aí, graças a Deus, a gente, através do evento, conseguiu convencer pessoas de que elas podem fazer a diferença no bairro que elas moram. O legado cristão justamente é esse. Quando as pessoas falam legado cristão, as pessoas falam assim, o que é legado cristão? É o tanto de gente que eu vou conseguir agregar no coral da igreja? Não é. O tanto de paz do Senhor que eu vou dar na entrada da igreja quando eu estiver ali na portaria? Na recepção? Tanto de carro que eu vou ajudar ali no estacionamento, servindo a igreja. Também é uma forma de servir, mas a maior forma de servir é no dia a dia. Naquilo que você faz, no que Deus te chamou para fazer. Sim. Minha esposa, por exemplo, minha esposa é farmacêutica. Ela atua... Ele está aqui, né? Tá ali nos bastidores. Ela é farmacêutica. E eu vejo o zelo que ela tem em levar Jesus para as pessoas através de onde ela está. Por quê? Através da profissão dela, só ela tem determinadas chaves que eu nunca vou ter. Com certeza. Verdade. Não adianta. E através do lugar que eu estou, da profissão que eu exerço, eu tenho chaves que ela nunca vai ter. Sim. Eu vou abrir portas que ela nunca vai abrir para pregar justamente o evangelho. Então a gente tem que entender. Para ser luz no mundo, ser luz no lugar que ela está. Então eu vejo quantas pessoas que chegam lá na farmácia, por exemplo, dando um exemplo dela, né? Que chegam tristes, porque olha o processo que a pessoa faz. A pessoa vai num médico, recebe um diagnóstico negativo, porque se fosse positivo ela não ia comprar remédio. Sim. E ela vai lá na farmácia que ela trabalha, que é manipulação, para poder montar a fórmula. Chega lá triste, porque
Ela não tá indo ali com prazer pra comprar remédio. Uhum. E é onde que muita gente chega pra ela e fala, ó, tá, e abre o coração, Aí tudo. ela aproveita. Aí ela fala, a pessoa sai de lá, sabe? A pessoa ouviu. Uhum. E tinha que ter alguém pra pregar. Uhum. É a mesma coisa eu na Câmara. Eu tô lá na Sim. Câmara, quando as pessoas pedem uma orientação, vão lá levar um problema do município, eu faço questão de mostrar Jesus pra ela naquilo que eu tô fazendo. Sim. Porque se você faz algo baseado na palavra, tem lisura, Uhum. tem decoro, tem honestidade, tem amor. Eu vou ouvir a pessoa em amor. Uhum. E a pessoa sente uma diferença. Sim. Se você ficar quieto, deixa aquela oportunidade passar, né? Que talvez era aquela oportunidade que Deus queria pra tocar aquela pessoa, né? Justamente. E aí você vê que é a questão do legado que você vai deixar. Ou a esposa também, a sua esposa também, né? Na farmácia e tal. E nós, como cristãos, né, a gente precisa olhar para cada um, né, sem covardia e olhar com um olhar de amor, né? Olha, aquela pessoa, talvez eu estou vendo pela última vez e eu tenho um segredo, né, eu tenho um segredo guardado, uma mensagem guardada comigo que eu posso compartilhar com essa pessoa. Porque aquela pessoa tem duas chances na vida, né? Ou ela vai para o céu ou ela vai para o inferno. E eu tenho essa verdade, eu tenho essa oportunidade de compartilhar que existe um caminho, né? O caminho é Jesus. E esse caminho que leva para a vida eterna. Então, quando você olha para uma pessoa e fala assim, meu Deus, quando eu escutei isso na verdade, eu li isso. Não me lembro aonde. Acho que nos vários livros de discipulado que a gente está vendo. E falou assim, você tá tendo ali a chance de falar para a pessoa que ela tem uma vida, né? Você vai olhar para ela e ela vai ter dois caminhos apenas. Ou ela vai para o céu ou para o inferno. E você tá ali com a chave de trazer ela para a vida eterna, né? E aí você não pode deixar passar. Porque quando a gente deixa passar uma situação dessa, no ambiente que a gente vive... Por isso que eu falo, Deus ele é muito dinâmico. Ele não entra numa forma, numa caixa. E aí eu tenho uma experiência que foi marcante pra mim, que foi num dia normal pra mim. Eu tava num domingo, na casa da minha mãe, a gente ia fazer um churrasco na casa da minha mãe. E aí, você vê como é que Deus move as coisas. Nesse momento, tava chovendo e o meu sobrinho gosta muito de futebol. Ele falou assim, eu queria uma camisa do Real Madrid e tal. E uma das camisas que meu filho tinha era do Real Madrid, ficou pequena nele. Eu falei, o tio vai lá, vou em casa buscar e venho trazer pra você. Foi só eu e ela. Aí nós fomos. Na volta que eu fui voltar pra casa da minha mãe, eu fui passar por uma avenida que eu passo sempre. E por uma situação eu me desliguei e passei da entrada. Porque era domingo, aquelas faixas de bicicleta que o pessoal coloca. E eu passei, eu falei, não, tudo bem, eu vou reto e vou lá pela Avenida Cruzeiro do Sul, que é a avenida ali na frente. Aí quando eu cheguei na Cruzeiro do Sul, eu fiz a volta, parei embaixo do viaduto metrô no farol. Um rapaz veio me oferecer bala pra comprar. Eu não tinha dinheiro. E aí eu fiz assim pra ele, mas eu nem tava prestando atenção nele. Eu, Diego, né? Nem tava prestando, falei assim pra ele, não, obrigado. Tal. E passei. E chovendo, uma chuva até forte. Quando eu passei, que eu cheguei mais à frente, o Espírito Santo, Deus falou assim pra mim, volta que você precisa falar com esse cara. Uau. Volta. Aí eu falei assim, nossa. Aí na hora, eu falei, tá bom. Aí eu falei assim, amor, tô voltando. Aí ela, como assim? Tipo, acho que a pessoa que tá do seu lado fica meio perdida, né? Como assim? Aí, acho que ela processou. Aí, o que eu fiz? Eu dei a volta, aí saí lá no Campo de Marte, voltei pra pegar a Avenida Cruzeiro do Sul de novo. E aí, eu parei numa loja que tava fechada, no estacionamento de uma loja que tava fechada, e fui andando um pouquinho na chuva e deixei minha esposa me esperando. Aí, eu cheguei pra ele e falei assim, rapaz, tudo bem? Eu queria comprar uma bala. Aí, ele falou, poxa, você tem Pix? Porque eu não tenho dinheiro. Falou, tenho Pix. Aí eu fiz um Pix pra ele, num valor pra ajudá-lo, né? Não foi por causa da bala. Eu quis sentir de ajudá-lo. Aí Deus falou assim, fala que foi eu que mandei. Aí eu falei assim, rapaz, foi Deus que mandou. Não me agradece não, foi Deus que mandou. Aí ele começou a chorar. E aí eu peguei e falei assim pra ele, falei, qual que é o seu nome? Aí ele falou o nome dele e tal. Aí eu falei assim, ele falou assim, rapaz,
foi muito estranho você vir falar que é Deus, porque essa semana eu tava com vontade de tirar minha vida. Meu Deus. E eu tô morando numa pensão aqui perto da rodoviária. Eu vim de Pernambuco, larguei minha filha lá e tô tentando a vida aqui em São Paulo. Como é que eu poderia adivinhar isso? Deus age através da nossa vida no cotidiano. Sim. Total. E aí, graças a Deus, a igreja que eu congrego, nós estávamos num prédio, né? Num espaço que tinha uma casinha lá. A gente convidou ele para morar lá. Ele ficou morando lá com a gente um tempo. Arrumamos um trabalho para ele e tal. Depois de um tempo, ele resolveu voltar pro Nordeste. Uhum. E se batizou. Lá. Se batizou, né? Sei se ele vai assistir isso um dia aqui. Bruno, eu tô com saudade de você, porque ele foi embora, nunca mais falou com a gente. É um rapaz muito, muito querido nosso. E foi uma coisa muito, muito estranha. E eu tava num dia de lazer. Podia muito bem ignorar e... Entendeu? E assim como já aconteceu no meu trabalho, coisas sobrenaturais, de eu ter que falar pra alguém. Uhum. Então, pra mim, esse é o legado. É isso que as pessoas precisam... A pessoa você que tá assistindo aí, você precisa entender que é no seu trabalho que Deus quer te usar. É na sua escola, na sua faculdade, na sua profissão, nas coisas mais simples. E até mesmo dentro de casa. Tá pronto pra falar, né? Principalmente dentro de Às vezes casa. uma mulher começa que em casa, né? o marido não é cristão, ela pode deixar um legado. E como deixar, né? Sendo exemplo. Não brigando, né? Mas sendo uma pessoa buscando sabedoria, uma serva de né? Deus, Buscando exatamente. sabedoria. E aí as pessoas se confundem nisso, porque eu vejo que quando eu era mais novo, que eu fazia parte de grupo de jovem, né? Eu não me importava com a vida que eu levava na semana. Não que eu era um cara naquela época doido, porque eu tava gerando um temor de Deus na minha vida. Mas eu não me importava em exercer meu chamado. Mas eu ficava ansioso pra chegar no domingo pra falar alguma coisa, numa oportunidade. Entendi? Tipo assim, eu ficava... Deve ter gente se identificando com você agora. Eu ficava assim, tipo, a pessoa chega aqui pra ouvir a palavra, eu espera um pouco. Aí no serviço a pessoa quer ouvir o de Jesus, não, agora não, né? Aí, por quê? Porque eu tô pensando o que eu vou falar no domingo na oportunidade que o pastor vai me dar. Porque lá na igreja você vai exercer lá o que é o meu ministério. Meu E o Deus. resto não, né? É dentro do... E aí descarta, né? Todo o Descarta. cotidiano, tudo aquilo que vive. Isso. Eu lembrei da ilustração que o John Bevere usa, né? Que é como se tivesse um precipício e tem uma pessoa cega indo em direção ao precipício. E a gente tá ali do lado, a gente enxerga e a gente tem a condição de falar: cuidado, esse caminho aí vai te levar pro precipício. E é a gente, não sendo cego na situação, vendo um cego indo em direção ao precipício e ficar quieto e não falar nada. Porque não chegou o domingo. Porque não chegou o domingo, ou porque, né? Às vezes tá até no engano, assim, né? Eu até comentando essa questão até que a Dai falou de começar em casa. E o que a Bíblia fala para nós, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Eu vejo que é muito importante dentro das nossas casas a gente falar sobre isso com os nossos filhos, né? Isso que a Dai falou do nosso filho é justamente porque a gente alertou, assim, né? Em uma certa idade a gente começou a falar: Davi, lá fora, na escola, as amizades vão falar para você que o que a gente ensina é tudo mentira, é tudo coisa, né, quadrada e tal. Mas a gente sempre foi ensinando a palavra, ensinando a Bíblia e já mostrando a realidade lá fora. Eu acho que o erro fica... A gente acaba deixando nossos adolescentes, jovens vulneráveis se a gente não avisa o que tem lá fora. Uhum. Né? E Jesus foi o exemplo quando, com os discípulos, ele falou: vou enviá-los, mas eu estou enviando-os como ovelhas entre lobos. Né? Ele não deixa você desavisado da realidade. Eu acho que nós, pais e mães, devemos alertar os nossos filhos. Como é a realidade? Nossos filhos, a gente tá, querendo ou não, né? A gente vai pôr o filho na escola. Tô te colocando como uma ovelha entre lobos. Ali você vai encontrar muita gente querendo jogar você contra nós contra você. Sim, e você... E se não tem esse conhecimento, tá... Sim, e você não alertar que ele é ovelha. Exato. Trazer sempre uma previsão, né? Porque
o perigo é o mundo chegar antes da gente, né? As verdades do mundo chegarem antes. Porque daí há um processo de desconstrução daquilo que ele aprendeu. Agora, se você chegar primeiro, dar essa previsão, ele já vai ter cuidado. Ele já vai de saber, entrar no ambiente, de entrar naquele assunto, ele já vai... apresentar a arma do inimigo antes É verdade. E uma coisa também que eu percebi que eu me incluo nisso, tá? A gente acabou falhando, é de achar que os nossos filhos têm que andar a maioria do tempo com pessoas da mesma idade. Por quê? Porque verdade. eles nunca vão ter referência do que é ser homem, do menino o que é ser homem, da menina o que é ser mulher. Sim. Então isso até acontece muito dentro das igrejas. Por exemplo, às vezes os jovens têm pouco contato com a geração mais velha. E aí perde a referência. E aí você entra, por exemplo, quando o filho de Salomão assumiu o trono, ele pediu conselho para 2 classes. Primeiro, os conselheiros mais velhos do pai, que, poxa, os caras, vamos ser sinceros aqui, os caras nada mais, nada menos eram conselheiros de Salomão. Aprender e andar com Salomão. Os caras eram conselheiros de Salomão. Pô, aconselhar O homem mais poderoso do mundo. O cara mais sábio, pedir sabedoria a Deus. E aí ele foi pedir conselho pro pessoal mais velho. E o pessoal falou, não, alivia pro povo, porque você vai manter o seu reinado, você vai conseguir administrar bem a cidade e tal. O que ele foi fazer? Foi pedir conselho, o pessoal cresceu com ele, que tinha a mesma idade. Não, o dedo mais... Como é que é? O seu dedo mais fino é da grossura da cintura do seu pai. O que isso quer dizer? A carga que meu pai deu não era nada perto da que eu vou mandar. A opressão. O que ele fez? Perdeu o reinado por causa disso. Então, eu vejo que na igreja falta essa ligação, na igreja e na sociedade. E eu acredito que é o tempo que nós estamos vivendo, né? A gente até estava falando, né, sobre aquilo que hoje, né, as escolas estão ensinando, da questão dos mais velhos, né, dos pais se tornarem alguém, estão falando verdades ruins para os filhos e tudo mais. E eu acredito que tem ensinado coisas dentro das escolas que está separando, né, as gerações. Está separando muito as gerações. E aí a gente vê um reflexo na sociedade. Você vê hoje uma pessoa se distanciando dos avós, não querendo conversar com os avós. Você vai no metrô, você vê uma falta de respeito até com os mais velhos. As pessoas não estão respeitando, não dá lugar, né, para as pessoas mais velhas sentarem, né? Eu fico assim chocada com algumas coisas que eu vejo, que eu falo, meu Deus, o que está acontecendo com a sociedade? Né? Cadê o respeito? Cadê, né? Se fala muito de empatia, né? Os mais jovens falam tanto de empatia, paz e amor e tudo mais, só que de repente entra num trem, num metrô, não tem essa empatia, né? Empatia com eles, né? Quando exatamente. É pra parte deles, e aí fica aquela questão. Eles querem um grupo para se identificar, mas eles não querem um grupo para se desafiar. Olha, interessante. Entende? Então eles querem só identificação. Eles querem se identificar porque a identificação é uma zona de conforto. É uma zona de conforto. Você não vai ter. E eu acho engraçado, por exemplo, a minha filha mais nova, ela anda muito comigo, assim, com a gente, né? Porque ela tá mais aquela idade de a gente colar com a gente. E eu esqueço, às vezes, de mudar o disjuntor. Eu acabo falando algumas coisas técnicas, às vezes juridiquês, um português um pouco mais difícil. E aí ela interrompe a conversa e fala, papai, o que é isso? O que você falou? Né? Ela fala isso direto, ela fala. Mas eu acho interessante, porque é isso que vai desenvolver ela. Sim. Ela vai aprender. É verdade. Eu uso alguns termos e algumas histórias que eu conto que ela não entende, e quando ela termina, ela chega e fala, papai, o que você falou isso? Entendeu? E aí eu vou explicando pra ela. Agora eu vou te falar, quando que ela ia ter isso se tivesse só andando com meninas de 11 anos, que ela tem 11 anos? Ia retardar o amadurecimento. Não, ela ia crescer sendo infantil e não ia ter a visão que um adulto tem. Você entende? Então, isso falta também nessa questão. Então, eu falo para as pessoas, estimulem mais os jovens a estarem mais com o pessoal mais velho dentro da igreja. Sim. Verdade.
Aprender, né? Com os mais velhos, literalmente. Aprender, tá? Aprender a cultuar. Infelizmente, eu não quero entrar numa questão aqui, por exemplo, muita gente é a favor ou contra a salinha de criança, por exemplo. Eu acho que tem o seu momento. Sim. Porque é um momento uma linguagem, lúdico. Né? Só que é importante as crianças pequenas participarem do culto. Por quê? Porque elas só vão aprender a cultuar vendo as pessoas mais velhas cultuando. Aquele momento de reverência à palavra, reverência ao louvor. Porque quando ela for adolescente, aquele momento de palavra é um tédio. Sabe que ela vai falar, cadê o meu caderninho de pintar? O cutinho, cadê minha arquinha pra eu pintar os bichinhos? Essa transição, né? Você entendeu? Ela vai demorar, mas se ela tiver uma referência de falar assim, poxa, eu sei o que é cultuar. Eu já vi meu pai chorando na presença do Senhor, já vi minha mãe se derramando na presença de Deus com reverência. É outra coisa, né? É outra coisa. Você sai um pouco, mas tem que ter a questão lúdica também, didática, que é você ensinar na linguagem dela sobre histórias bíblicas. Legal, porque você vai falar ali sobre Apocalipse e ela vai entender bulufas no púlpito, né? Mas não descartar ou até mesmo retardar nessa transição. Isso, já começar a estimular desde pequeno. Eu fui numa igreja lá no interior, que é até a igreja do pastor Mocelin, que eu fui lá visitar. Ele adotou lá que ele não tem salinha. Ele não tem. Não tem. E aí as crianças, eu fiquei impressionado. Porque elas não dão um pio no culto. Olha. Elas ficam sentadas com as perninhas pra frente, assim, porque não tem mais. Não tem tamanho pra alcançar o chão. E fica assim, ó. Olhando pro pastor pregar. Todas as crianças. Todas as crianças. Exceto os bebês que ficam chorando, porque aí não tem como. É bebê, né? Mas as crianças já de 3, 4 anos, é impressionante. Olha. É impressionante. E aí isso me chamou a atenção, porque a gente vai aprendendo com as experiências. E eu fui desenvolvendo essa leitura. Então, quando a gente fala de legado, o legado é muito abrangente. É um legado dentro da educação, que essa questão de você ensinar as crianças através do exemplo que a gente está falando até agora aqui, é parte da educação. Não é a educação acadêmica. É a educação geral. É a liberdade. Entendeu? É a família. Família. São os pilares. Agora, isso que eu ia tocar nesse assunto. A gente falou muito de educação e família, mas e a liberdade? Como que a gente poderia entender uma liberdade biblicamente falando e que a gente deve defender, né, como cristãos na nossa sociedade? Primeiro que eu vejo que a gente tem que defender a liberdade do cristão participar em tudo que é possível participar na cidade. Tudo. Essa é a nossa liberdade porque é através... Mas eu digo de forma até geral. Tudo bem, pode falar assim da questão de liberdade do cristão, mas também no geral, né? Porque existe a liberdade do ser humano, né? Isso, é porque a liberdade do ser humano, ela tá justamente... Porque hoje, como é que funciona a liberdade? Eu tô falando uma questão jurídica, tá? A liberdade é tudo aquilo que a lei não proíbe. Tudo que a lei não proíbe. É isso? Desculpa, tudo que a lei proíbe, na verdade, deixa eu mudar o termo aqui. Se a lei não proibir, você pode fazer. Certo? Aí é a liberdade. Isso. É a sua liberdade. Vamos supor, se a lei falar assim, olha, você... Principalmente no penal, né? Se a lei falar assim, ó... matar alguém. Você vai ter uma pena, certo? Então, você sabe que se você matar alguém, você vai ser preso, você vai cumprir a pena. Então, ali você vai perder a sua liberdade. Certo. Você vai ter a sua liberdade cerceada. É isso que eu queria chegar. Então, não estava usando o termo certo. E aí tem questão no âmbito civil, por exemplo. Você tem no âmbito civil, você tem que respeitar o espaço do próximo. Então, a sua liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Então, você não pode invadir a casa da pessoa, você não pode danificar um bem dela, porque você vai reparar por danos. Você não pode manchar a honra da pessoa, porque ela tem direito à honra. Então, essa liberdade no geral. A gente pode fazer tudo que realmente ali é controlado pela lei. Isso é uma organização social, é o que a gente chama de contrato social, né? Que o filósofo falava, né? Que é Rousseau, né? Falava sobre isso. Então, o que acontece? Nós assinamos um contrato social de uma organização da sociedade que a gente tem direitos e deveres, que aí vem a questão da consciência cidadã, que eu bato bastante. O que é consciência? É a relação que você tem no espaço que você vive. É a percepção que você tem do espaço que você vive com as pessoas que você convive.
E aí você tem essa consciência. E aí você vai ter uma noção do que é liberdade. De não ferir o outro, de ter sua liberdade. Só que, infelizmente, a gente tem vivido em lugares, tem visto em lugares que a liberdade tem sido cerceada. Liberdades fundamentais. Por exemplo, tem países hoje que você não pode exercer a sua fé cristã. Sim. E aí que tá a questão. Por que isso acontece? Porque grande parte dos cristãos não estão ocupando cargos de liderança e de importância, de liderança na sociedade. E aí você entrega para um outro que tem pensamento, e aí ele vai criando adeptos, né? E aí ele vai cerceando a nossa liberdade cada vez mais. Então, o que a gente fala tanto? Por que a gente usou esse termo liberdade no Congresso? Porque a gente precisa da liberdade dada pelo governo de educar os nossos filhos com princípios cristãos. Ter essa opção. A gente precisa ter a liberdade de realmente acreditar que o modelo de família que Deus deu é um modelo de família que vai dar continuidade na sociedade. Então essa é a nossa liberdade, porque hoje se você fala que esse modelo de família é o correto, você pode responder um processo. Meu Deus. Já estamos desse jeito. Já estamos desse jeito, porque eu não vou nem usar os termos aqui. Porque vai pro YouTube, aí tem essa questão de o pessoal já bloqueia, tem essas coisas, né? Sim. Então, eu já nem uso, você vê? A gente já não tá mais tendo essa liberdade. Já não tem, porque se eu falar algumas coisas, já entra restrição. Você entende? Por isso que a gente colocou o termo liberdade no Congresso. Então, é uma bandeira que tem que ser defendida, né? Tem que ser defendida. E por isso é da importância de o cristão ocupar principalmente os espaços na política e na liderança. Porque quem vai brigar por essa liberdade são os cristãos. Eu posso citar para vocês aqui diversas coisas que nós tivemos que lutar por direitos básicos da igreja. Simples. Simples. Lá onde eu trabalho na Câmara Municipal, tenho muito contato com a prefeitura. E eu acompanho muita notícia do país, do estado, de outros municípios. E a gente vê coisas assustadoras. Não dá nem pra falar. Não, tem coisa assim, porque o que é a intenção? Às vezes até falar sobre isso, né? Porque quando a gente fala liberdade, a gente lembra muito de direitos, política, né? Que a gente tem falado muito sobre isso aí, nas pautas aí. A liberdade é uma coisa que nós fomos conquistando com o tempo. A sociedade foi conquistando com o tempo. Por exemplo, antigamente a mulher não podia votar. Não podia não tinha o direito a voto. Aí se olhar lá, antigamente não podia nem cantar, né? Não podia. Aí foi criando direito, porque viu que a mulher realmente tem o poder de voto, tem a sua consciência para votar, tem a sua consciência para participar de diversas áreas da sociedade. O homem também foi tendo o seu direito, porque antigamente a sociedade era dividida por classe, né? Até entre os homens. Só votava quem tinha uma condição social melhor. E aí tinha a época da escravidão, onde separava o ser humano pela raça. Sim. E aí o ser humano, graças a Deus, esse mal, né, que rondava a sociedade, que era a questão da escravidão, acabou, né? E infelizmente até hoje a gente tem muito fruto disso, ruim. Mas a liberdade vai sendo trabalhada, né? E Deus, ele é a favor dessa liberdade. Que não se confunda com uma libertinagem. Exatamente. E a liberdade até tem uma frase, né, que diz... Não lembro exatamente se é assim, mas que o preço da liberdade é a luta constante, né? Basta uma geração parar de lutar pela liberdade, a gente perde ela, né? Diante do contexto atual, né? Assim... E uma das coisas que o nosso adversário faz é distorcer as coisas que Deus propõe para a humanidade. Exato. Eu vejo os jovens, todo jovem que se acha revolucionário, ele olha a Bíblia como um livro de regras para cercear os direitos e a liberdade dele. Isso é mais por aí. Não só os jovens. Muita gente que tem um pé atrás contra a fé cristã, fala, que eu não quero seguir esse Deus aí, porque é um Deus cheio de restrição, cheio de regras, cheio de não pode e tal. Eu vou perder minha liberdade. Vou perder minha liberdade. Né? E aí, nós que estamos do lado de cá, que somos cristãos, temos a fé, a gente enxerga que é um livro, na verdade, de proteção.
E a verdade liberta, né? Você entende? É um livro de proteção. Por exemplo, uma cerca que é colocada. Vamos lá, quem já foi aqui no Cristo Redentor, aqui, subiu no Cristo Redentor, tem um parapeito, assim, enorme. Aquilo ali é pra cercear a liberdade ou é pra te proteger de uma queda? Pra proteção. Né? A não ser que a pessoa queira morrer. Então a pessoa quer ter liberdade de se jogar lá de cima? Um berço, né? Um berço. Um bercinho pra um bebê que tem a grade ali. É pra cercear o direito dele de ir e vir ou é pra proteger ele de ter uma queda? Exato. Pra mim, dentro minha concepção, da minha visão, a palavra de Deus é justamente essa proteção pra gente não entrar em queda livre. Total. O precipício, né? Um precipício. O abismo. Né? O lago de fogo. Então a gente tem esse livro de regras pra gente não mergulhar nesse abismo. Sim. E as pessoas as pessoas que não têm essa informação falam, não, esse é um livro pra, entendeu? Pra tirar a minha liberdade. E aí, por isso que é importante as pessoas estarem nas esferas políticas para mostrar como é que funciona, para ser essa voz, né? Porque é até interessante eu falar um pouquinho aqui sobre como é que funciona essa relação entre política e igreja. Deixa eu fazer então já uma pergunta, porque aí você entra nesse assunto, que a gente tem um quadro aqui de um filtro. Né? Hoje em dia tá muito na moda o sem filtro, e a gente acredita que não é isso que Deus quer de nós, né? A gente tem que sempre ter um filtro, e é o filtro do amor. Porque acho que dentro do que você ia comentar aí, o que você pode dizer para aquelas pessoas, né, que estão nos ouvindo, que não concordam nessa questão do cristão se envolver com político, até algumas outras áreas, porque acha que a nossa influência, a nossa questão de ser luz no mundo é só pro lado espiritual e não para esse lado prático. Então, passando pelo filtro do amor, o que você pode dizer para alguém que pensa dessa forma? É que não tem como dividir o ser humano em uma área só. Nós somos corpo, alma e espírito. Eu não consigo ir meu corpo para um lado e espírito para o outro. Então, os três andam juntos. Então, os três andando juntos, eu tenho a responsabilidade de ser cristão de corpo, alma e espírito. Isso, né? Isso não tem jeito. Mas aí, assim, a pessoa que pensa que, não, nós vamos conquistar essas áreas só na oração. Aí você tem que ir lá para Tiago, né? Porque Tiago fala muito sobre fé e obra. O que são obras? As pessoas falam, o que é obra? Você dá o alimento pro necessitado. Não, a obra, ela envolve ela acontece todos os dias. O exemplo que eu dei, que eu encontrei um rapaz na rua, é uma obra. É uma obra, porque você está construindo alguma coisa. Então, você está construindo alguma coisa na vida de alguém. Pelo contexto ali de Tiago, a gente entende que a obra que ele diz é toda a obediência aos mandamentos de Deus, né? Isso. Os frutos, né? E você vai dar os frutos na sociedade. E aí, as pessoas que acham, infelizmente, muitas pessoas acham isso, que não se mistura. E aí você pega o texto bíblico, por exemplo, me chama muita atenção sobre Natã. O profeta Natã, ele teve papéis importantíssimos dentro do reinado de Davi. Davi era um político. Total. Ele era um rei. Ele era como se fosse um presidente da república, né? Transformando monarquia por presidencialismo. Ele era um presidente. Natã era o conselheiro dele, era um homem de Deus, era um profeta, se equipara a um pastor, certo? Um líder espiritual, um líder religioso. E aí, quando Davi pecou, que estava ali com aquela consciência dele de pecado, mas aí Natã foi lá e exortou ele através de uma história que fez Davi ficar indignado, e depois Natã disse assim, esse cara é você. E aí ele acordou, tudo. E o que me chamou também a atenção foi quando Davi estava nos últimos dias de vida e Davi sabia que tinha que ser Salomão, seu sucessor. E aí o que aconteceu? Um dos filhos de Davi, que era mais velho que Salomão, arquitetou toda uma estratégia ali junto com Joabe, que era chefe do exército, para poder se tornar rei. E Joabe tinha concordado. Olha a força que Joabe tinha. E os caras já estavam proclamando ele rei. E aí, quem foi que entrou na parada? Profeta. O profeta. O profeta interferiu na política. O profeta foi lá e falou assim, Betseba,
Quem é para estar no trono, quem Deus quer que fique no trono é Salomão. E que Davi já disse. Davi já disse, vai falar com o Davi. Mesmo Davi sendo surdinho, ceguinho, já velhinho, vai falar com ele. Davi falou, não. Aí quando Batseba falou com o rei falou o quê? Não, Salomão. Proclamou Salomão rei, e Salomão foi um rei muito sábio, que trouxe muitos benefícios, né? Para Israel, e deixou provérbios, cantares. Interessante, foi através de um profeta, né? Um profeta que se envolvendo na teve política. uma interferência. Você entende? Então, o que João Batista fez? Interferiu na política. Ele exortou Herodes. Uhum. Será que essas pessoas condenariam João Batista de interferir? Tudo bem que João Batista pagou um preço, mas ele foi obediente. Então, isso... Por que tem que entrar? Agora vou dar experiências práticas, né? Eu tô lá na Câmara Municipal, o que a gente faz lá? Eu trabalho com o vereador. O vereador, ele tem um papel de criar leis e fiscalizar o prefeito. As ações do prefeito. Legisla e fiscaliza. E ali ele tem o voto de uma parcela da sociedade. Nós estamos falando da capital de São Paulo. Como isso aqui é um programa que vai ser, um podcast que vai ser assistido por muita gente aí do Brasil inteiro, só para vocês entenderem, quem nunca esteve em São Paulo, nós somos quase um país aqui. Nós temos 12 milhões e meio de habitantes. Olha a administração que é isso aqui. Muito grande. Um orçamento que foi aprovado, o orçamento 2024, 111 bilhões de reais. 111 bilhões. Bilhões de reais para administrar a cidade. Recurso que sai do teu imposto, do meu imposto, do imposto, né, das pessoas que estão assistindo. E as pessoas fazem o quê? O que elas fazem? Elas reclamam, mas se afastam. Elas não lembram quem ela votou. Elas não lembram. Elas não lembram e também não conseguem cobrar. Elas não conseguem ser essa voz profética para exortar o político. Porque ela tem esse acesso, ela pode ir lá na Câmara Municipal, ela tem acesso ao gabinete do vereador, ela tem hoje rede social, ela tem e-mail. E se o vereador não te respondeu, não interagiu com você, é sinal que ele não está colocando o seu voto em consideração. A gente sabe que cada vereador, cada parlamentar, ele tem sua equipe. E essa equipe, às vezes, pode falhar uma vez ou outra, mas, no geral, a gente tem que prestar um bom atendimento para a sociedade. Porque a gente está representando uma parcela. Sim. E aí o cristão se afastou disso. Quem vai ocupar os espaços? Alguém vai ocupar o espaço. Ali dentro da Câmara Municipal de São Paulo, são 55 vereadores. Queira o cristão querendo ou não. Vai ter gente ali o cristão cadeiras, não votou, né? então vão ser 54. Não. São 55. E aí quem vai ocupar essas cadeiras? Nenhum cristão se voluntariou, então não vai ter. Alguém vai ocupar do outro lado. E aí não reclamem das leis que virão. E aquele mesmo cristão que rejeita, na verdade, no Brasil, que é obrigatório, todo mundo tem seu título de eleitor, né? Aquilo ali já nos envolve na política. E acaba a questão, sabe? Toda omissão já é uma decisão. É verdade. E aí você acaba decidindo. Então o deputado federal Gilberto lá, que é um professor para mim, ele fala, quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Total. Não vai ter jeito. É. E aí quem é que vai governar a gente? Porque a palavra diz, quando o justo governa, o povo se alegra. Será que a gente está pesquisando se a pessoa realmente é justa e vai nos representar? Será que a gente tem trocado o nosso voto? Será que a gente tem votado numa pessoa por um momento, ou não porque a gente compactua com aquilo que ela pensa? A gente acredita que realmente ela... Por exemplo, nós que somos cristãos, será que a gente está entregando o nosso voto para quem realmente é cristão? Que vai nos representar, pelo menos, né? Que vai ter que vai compactuar com a gente ideologicamente naquele lugar? Sim. Entrou alguma coisa a favor do aborto, eu sou contra. Liberação de drogas, sou contra. Ideologia nas escolas, sou contra. Então, campanha de divulgação para fomentar sexo na juventude. Nós somos contra. Eu cansei Teve dias que a gente saiu da Câmara 1h da manhã, plenário.
Eu fazia um papel de analisar os projetos de lei junto com o vereador do que estava sendo votado. E a gente pegava textos terríveis que eram contra a família. Olha. E o vereador caçando ali, a gente não, o vereador descia, ia pro plenário, pegava o microfone, já falava, olha, o pessoal tá tentando passar um projeto aqui, mas pensa que a gente não viu? No artigo 58 ali do projeto, colocaram um negócio escondido ali que libera tal coisa. E aí o projeto financiado, né? Não, aí o projeto se vira lei depois, é difícil você segurar. Porque aí depois vai pra sanção. Então o ideal é a gente já, desde o início, quando o projeto entra, barrar, né? a gente ter esse radar. Então por isso que é importante uma equipe de cristão também, de cristão. Por quê? Porque o cristão que tá ali, ele vai ter esse olhar aguçado de coisas que são contra aquilo que a gente acredita. Entende? Coisa que desagradam a Deus, vão diretamente contra Deus. Contra né? Deus. A gente tem que estar ali. É. A gente tem que se esforçar para estar ali. Muito Então, bom. é importante a gente estar ali, conhecer a nossa legislação. Eu vejo isso, o desconhecimento total da legislação, das coisas. Eu não tô falando que a pessoa tem que ser um mestre em direito, perito. Não, mas o básico de procedimentos. Saber o porquê que tá votando, em quem vai votar. Por exemplo, esse ano nós temos uma eleição para vereador e para prefeito. Você me permite aqui falar, é uma eleição muito importante, porque vai impactar diretamente no nosso município. Total. Sim. Então a gente tem que realmente escolher um bom prefeito, que por mais que a gente discorde de uma coisa ou outra, a gente tem que ver o que mais se aproxima daquilo que a gente acredita. E hoje em Exatamente. dia, nada está assim oculto, né? Você pode pesquisar, vai estar lá, né? Vai lá no Google, pesquisa o que fez, o que deixou de fazer, né? Tem que pesquisar, tem Será que que ir não atrás. tem, Diego, uns cursos básicos aí da Constituição, do básico da política? Ó, fica uma ideia aí, hein, pra você. né? Eu tenho qual trabalho? Eu até me coloco à disposição Preparar das pessoas, igrejas. conhecer Eu tenho um pouco. eu tenho feito isso, por exemplo. Já fui em 2 igrejas no último mês para falar sobre. Eu montei assim, Deus colocou no meu coração de montar uma palestra chamada Consciência Cidadã, o papel do cristão na sociedade. Eu não falo nem no papel do cristão na política, porque a pessoa confunde política cotidiana ou política partidária. Ela acha que o político tem que ser filiado a um partido e tal. Só que se você pegar a origem da palavra política, vem de polis. O que é a polis? É a sociedade. E políticos, né, com K, que vem do grego, ela significa o quê? Um participante da polis. É uma pessoa que se envolve com as questões da polis, da sociedade. Então, olha a importância. A pessoa distorce a questão do político, aí fala político partidário, pega as experiências ruins, porque só vai sair na mídia. Não vai sair na mídia o que o vereador ou o que o deputado fez de benefício para aquela região. Vai sair quando tiver um escândalo de corrupção com um certo parlamentar. Porque o que dá a notícia é aquilo que é ruim. E a pessoa começa a criar algo ruim. Ah, mas outra coisa que falam muito também, pastor, é assim, a política corrompe. É verdade. Não tem um lá que se salva, né? Então eu não confio na política. Eu não confio. Não confio porque o pessoal é o crente entrar na política que ele se corrompe. Então tá. Agora eu faço uma pergunta. Quantos policiais se corromperam dentro da corporação? Agora eu faço outra pergunta. Você deixaria de chamar 190 quando acontece uma emergência com você porque você viu a notícia de um policial se corromper? Você vai deixar de ser cristão porque, infelizmente, aconteceu de um pastor se corromper no altar? Pois é. Pode acontecer. Generalizar é muito... A pessoa ruim, generaliza. Né? E aí a pessoa vai pegar e vai colocar a confiança dela, infelizmente, em maus exemplos. E ela não vai fazer parte na construção de bons exemplos. E eu ensino, por exemplo, eu falo no curso, na palestra, que ela tem as ferramentas necessárias para mudar a rua dela. Eu uso a rua. Ela tem várias situações na rua. Ela tem segurança pública, saneamento básico, infraestrutura, zeladoria, impostos. Isso são tudo temas políticos que são construídos em casas legislativas. E tudo isso está envolvido numa rua, né? Numa rua. Na sua vizinha. E aí, quando tem um problema na rua, sabe quem é a ouvidoria dela? A vizinha. Ela vai pra porta,
vai falar mal do prefeito, vai falar mal dos políticos, vai falar que todos é ladrão, que não sei o que, tal. Mas o que ela faz? Ela não vai cobrar. Não vai pelos canais certos. Não vai. Pra resolver. Ela não tem anotado. Olha, eu votei... Sabe o que aconteceu? Na última eleição eu votei no prefeito tal e no vereador tal. Deixa eu entrar aqui no site aqui. Câmara Municipal. O nome do cara. Aparece. Peraí, o gabinete dele é lá, tá? Eu vou lá. Poxa, eu votei no senhor aqui. Toda a educação possível, né? Claro. Eu que sou assessor, que recebo essas demandas, eu peço. Em nome de Jesus. Toda a educação possível. Não vai xingando, né? Na minha rua ali tem uma cratera que tá engolindo um carro praticamente. E aí, poxa, o que vocês podem fazer para ajudar? Agora. Hoje uma moça me mandou mensagem. Ela falou assim, mandou mensagem de manhã. Diego, pelo amor de Deus, aqui na minha rua os caras passam empinando moto. A lotação desce a milhão aqui, quase atropelando a gente, as motos atropelando a gente. O que vocês podem fazer? Eu posso solicitar um redutor de velocidade. Nós pegamos do gabinete, mandamos um ofício para o órgão responsável e o órgão vai analisar e vai fazer um estudo de viabilidade para poder colocar esse redutor de velocidade. Olha aí. Soluciona o problema. Ela fez parte da solução da rua dela. É uma situação que aconteceu hoje. Mandei para ela o ofício, tudo certinho, com a solicitação. Aí eles têm 30 dias para nos responder, com estudo, com tudo certinho. Aí a gente vai cobrar de novo, o vereador pode cobrar também. Esse é o contato. Esse é o caminho, né? E aí essa questão da falar sobre Constituição, direitos, é muito interessante, porque eu falo, me coloco hoje, você que tem algum tipo de liderança, depois no final vai colocar meu Instagram aqui. Vamos pra falar. Se quiser, já pode falar. Meu Instagram aí, quem quiser entrar em contato, é Diego Souza, com Z, né, .sp. Diego Souza.sp. Pode me chamar lá e eu vou com o maior prazer. Não tenho problema, dificuldade nenhuma aí pra falar sobre cidadania. Aí pra isso, né? Tô aí pra isso. Esse é meu ministério. Olha aí. Esse é meu ministério. Fora da igreja, né? E aí eu vou falar para as pessoas como as pessoas têm os seus direitos, o que a Constituição diz, o que a legislação fala. E às vezes as pessoas nem sabem, né, que elas podem ter esse acesso, que podem ir, né? Esse é o tipo de coisa que deveria ser ensinada nas escolas e não é ensinado, né? Até parece que vão ensinar. Eu pego questão de igreja, pastor que chega desesperado lá, fala assim, nossa, rapaz, chegou um monte de PTU pra mim e tal. Eu falo, e eu tô cheio de dívida. E eles conhecem o artigo 150 da Constituição. O artigo 150 da Constituição, não me falha a memória, inciso 4, a linha B, depois vocês pesquisarem aí, garante uma imunidade constitucional para templos religiosos. Seja católico, evangélico, tudo. Templo religioso é imune. Tem imunidade. Isenção de... que aí se torna uma isenção dentro do município. As pessoas não sabem. Tem gente que não sabe. O que o cara faz? O pastor faz, né? Ele pega ali sem ter conhecimento e paga o IPTU. Que é um dinheiro que poderia ser colocado num auxílio para os mais carentes, os irmãos que mais precisam na igreja. Porque a gente sabe que a igreja ela vive dos dízimos, das ofertas, doações, né? das doações que os irmãos contribuem ali. E se esse dinheiro pudesse ser usado para coisas que são realmente mais importantes, sendo que ela tem um direito, não é um favor, é um direito. As igrejas estavam pagando multas altíssimas com questão de fiscalização de PSIL e bares não. Porque a legislação beneficiava os bares e bares, né? Empresas Simples Nacional, MEI e de pequeno porte. Olha. Que na primeira visita do PSIL, né? Da fiscalização de incomodidade, era só orientativa. E para templo religioso não era. Já vinha multava. A primeira multa era quase 13 mil reais. Meu Deus. Aí você imagina uma igreja com 30 pessoas. Como é que vai pagar 13 mil reais? Nós fomos lá, brigamos, né? No sentido positivo, lutamos por isso. E graças a Deus hoje existe uma isonomia. O princípio da isonomia está lá no artigo 37 da Constituição. Que fala que a administração pública tem que ter isonomia. O que é a isonomia? Tratar todo mundo igual.
A gente não pediu nada de privilégio para a igreja. Ser Entende? tratado como os demais, né? Os demais. Só ter os mesmos A administração direitos. pública está num dispositivo constitucional de tratar todo mundo igual. Então, nós pedimos isso, baseado na Constituição. E aí você pega e fala, poxa, é uma coisa que ninguém sabia. Olha. A igreja hoje, graças a Deus, não vou dizer beneficiada com isso, mas tem o seu direito garantido Sim. com isso. Isso aí foi um trabalho do vereador? Lá do nosso gabinete, porque a gente que legal. entendeu, porque começava a chegar a demanda no gabinete de pastor desesperado. Olha, eu tomei uma multa de R$10.000. A gente tem a minha igreja na ponta da periferia. Meu Deus. E a multa é absurda, né? R$3.000. Eu acho que dá quase um ano de receita da igreja em relação a dízimo e oferta. Louco. E aí vamos ver se os shows, né? Você entende? Aí os bares, porque a gente conflitava muito. O bar, geralmente, quando ele abre, ele vira uma pessoa jurídica, né? E aí ele se torna... Ele é simples nacional. Não. Porque eles não falaram bares. É só a categoria A do categoria CNPJ, jurídica. né? A natureza jurídica da empresa, que era simples nacional, EPP, né? E MEI. Olha só. Então são coisas que a gente vai, né? Olha, que você cumpra cada vez mais esse ministério aí, Amém. Diego, trazendo informação, né, para a igreja, né, para a sociedade no geral, porque realmente, assim, se eu já pensava que a gente devia se envolver, tô ainda mais convencido e com o entendimento da necessidade da conscientização, né? Assim como o legado cristão trabalhou muito na conscientização, né, da educação, família, liberdade, mas também há essa necessidade de conscientização da população e dos cristãos com a política, né, com questão pública. Eu sei que você também tem um livro para indicar para a gente. Eu gostaria que você falasse para nós qual é aí um livro que impactou a sua vida. Tem um livro que me chamou muito a atenção, que se chama Torturado por Cristo. Richard, deixa eu ver se eu acerto o sobrenome dele. Rembrandt. Eu acho que é isso, tá? Depois o pessoal pesquisa aí. Mas virou até um filme, né? PK, que sempre Torturado por Cristo. encontra o nome do livro. Torturado por Cristo. Quem que é que faz o filme? Não, ele é um filme bem antigo e assim, de baixa produção. Ah, tá. Não foi famoso. Não pensei que fosse algum outro. Ele é bem antigo e de baixa produção. E só para dar um spoiler aqui, para aguçar o pessoal a ler, ele fala de um pastor luterano da Romênia no pós-guerra. Que ali ele sai a Romênia, ela ficou sob o domínio dos nazistas, né? E depois que os aliados ganharam a Segunda Guerra Mundial, a Romênia ficou sob o domínio da União Soviética, né? Que era uma questão... era um pessoal comunista. E aí eles achavam que iam refrescar para eles, porque eles achavam que o pior era o nazismo, só que eles desconheciam o comunismo. E aí eles sofreram demais nas mãos dos comunistas, que queriam colocar a igreja sob o domínio, né, do regime comunista. E os pastores que não se vendiam... Porque eles chegavam a dizer que Lenin, Stalin seriam os patriarcas da igreja. Eles queriam criar isso. Quem queria o comunismo? O regime. Meu Deus. E aí algumas igrejas se renderam e esse pastor não. E aí ele teve que fazer igreja nas casas, escondido, igreja que se chamou igreja subterrânea. E por que esse livro me chamou a atenção? Porque me envergonhou pelo fato deles fazerem tanto com tão pouca liberdade. E eu faço tão pouco com a liberdade que eu tenho. Por isso que esse livro foi um tapa na minha cara e começou a me incentivar a usar o espaço que eu ocupo hoje para justamente exercer esse chamado. Alcançar pessoas, fazer. Porque graças a Deus a gente tem muita liberdade, muito mais do que eles. E detalhe, ele foi preso diversas vezes. Dentro da prisão converteu muita gente e era torturado. Por isso que o nome é Torturado por Cristo. Ele era torturado com choque, e lá no livro ele vai falar outras situações absurdas de tortura, e também tem um momento entre uma relação de pai que estava sendo torturado e o filho que mexeu comigo, que eu não vou falar porque você vai ter que ler o livro. Fiquei curioso. Torturado por Cristo. Torturado por Cristo. Tem um filme, mas eu comecei a ver o filme no comecinho, não consegui terminar, mas eu me interessei mais porque eu gosto muito da leitura, né? Aí
tem tudo a ver com direito e tal. Então, eu fui ler o livro e fiquei espantado. Assim. Tapa na cara. Foi. Se me você deu gosta de levar um tapa na cara... você vai... Nossa, é demais o livro. É um E a livro igreja recomendado. brasileira ainda assim tem muita liberdade, né? Não só a população brasileira, Liberdade, né? abundância. Tem, e fazemos pouco. Fazemos muito pouco. Eu coloco por mim, em primeiro lugar. Eu faço muito pouco ainda, eu quero fazer muito mais. Sim, me cobro. sim. Infelizmente, nós somos limitados, mas a gente tem que pedir graça a Deus para poder fazer aquilo que Deus tem. Sim. Porque o evangelho não é sobre o que eu quero. O evangelho é sobre o que Deus tem. Né? Porque se nem o próprio Deus se deu ao luxo de não sofrer, né? Porque ele teve que enviar o seu único filho para morrer por nós. Não se privou do sofrimento. Evangelho é renúncia. Ainda assim, lá no último... dos minutos, no último dia, né? Ele até diz, né? A Deus, né? Ora o Pai, né? Senhor, se possível, afasta-te de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, né? Ali é uma parte que me pega muito, porque ele, né? Tava ali como um homem, né? O ser humano que nós somos, né? Sofrendo na carne e sentindo tudo aquilo e dizendo, se possível, afasta-te de mim esse cálice. Então, ele não queria, né? Tá ali, né, sofrendo, né? É renúncia total. E se renunciou por nós. E aí você vê que o evangelho é sobre todos e não sobre um. Que no caso, o Senhor morreu por todos e às vezes a gente só quer pensar na gente. É verdade. Porque o evangelho tem que me servir, o evangelho é pra mim, o evangelho é pro meu conforto. Eu vou ganhar. Eu só quero fazer o que eu gosto de fazer, né? Isso. E tem vezes, por exemplo... O que vai me beneficiar, né? Na época do evento, foi um dos momentos que eu me perguntava. Porque eu tive que pagar um preço. Porque mexeu muito com os meus horários, com o meu tempo. Eu não conseguia tirar férias, eu não conseguia descansar. E foi bem num recesso parlamentar, que eu estava na organização do evento, não consegui parar. Minha família sentiu um pouco, porque era 1h da manhã, 1h30, eu estava resolvendo questões, porque eu conversava com um monte de gente ao mesmo tempo. Porque você conciliar em 2 dias gente do mundo inteiro... Meu Deus. Sim. Entendeu? Foi... Então, é renúncia. Muito então, bom. eu entendo isso. Então, esse livro, ele falou muito comigo, né? E eu recomendo muito para você aí que tá nos assistindo, que leia esse livro. É um livro bem antigo. Então, não sei, talvez em sebo ou na internet você consiga o PDF deve dele. ter publicação recente de editora? Não, eu desconheço. Pode ser que alguém fez uma versão nova, mas... Eu li uma versão bem antiga. Vamos procurar. Vale a pena. Tá certo. Meu Deus. Muito conteúdo aí, Diego. Nossa, olha, Dava pra gente ficar ainda mais umas 3 horas aqui fácil. Sim. Mas acho que vamos deixar para a próxima. Vamos fazer o capítulo 2. Vamos fazer o capítulo 2, né? Mas com certeza, viu? Gostei demais do papo, do assunto. E espero que você que está conosco aí tenha gostado, né? Até aqui. A gente agradece a sua companhia até esse momento, né? Diego, se quiser agradecer aí o pessoal. Sim, quero agradecer aí a oportunidade de estar aqui, né? Conversando um pouco sobre um assunto muito importante. Espero que tenha plantado no seu coração uma semente aí. E também eu quero aproveitar aqui, posso falar sobre os próximos passos do legado cristão? Diga, verdade, importante. Nós vamos... do Congresso, né, nasceu uma agenda de estratégias para a gente colocar em prática o legado. E o que virou isso, né? Para a gente conscientizar as igrejas, você que faz parte de uma igreja, de ser um espaço que, além de ser um espaço de culto, né, aos domingos, domingo de manhã, domingo à noite, ou quarta-feira, quinta-feira, de acordo com a agenda de cada um, se tornar um lugar de formação de pessoas. Se outros lugares estão formando pessoas pro lado ruim, a igreja tem um papel fundamental de formar pro lado bom. E isso requer o quê? Renúncia. Colocar pessoas profissionais treinados em diversos horários para ser um contraturno, vamos dizer assim, para as crianças, para os adolescentes, para aprender tecnologia, inglês, português, matemática, reforço de matemática, computação. Eu creio que se a igreja tiver esse foco de montar, ser um centro de formação de pessoas, a sociedade vai ganhar bastante.
E aí nós, desse evento que foi o congresso, nós tivemos a ideia de fazer um fórum de líderes. Por quê? Porque nós vamos pegar todo o conteúdo teórico que foi falado no congresso e criar uma agenda de compromisso para que a gente coloque em prática, né, essas ações. Então, o que nós vamos levar no fórum de líderes? Algumas ministrações curtas para os líderes criarem uma consciência de pensarem como eu posso aplicar isso na minha comunidade. Que legal. Eles vão assinar essa carta de compromisso. E aí vai ser no dia 18 de maio, na Câmara Municipal. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato no meu Instagram. Eu te mando um convite. Você que é líder e você que quer ser líder. A partir do momento que você assistiu esse podcast e falou, eu preciso fazer alguma coisa, você está convidado. E aí vai ser... Câmara aqui de São Paulo, né? Do município de São Paulo. Isso, Câmara Municipal de São Paulo. No dia 18 de maio, das 14 às 18. Então você está convidado para participar, para aprender. Qual que é o Instagram do Legado Cristão mesmo? É Congresso Legado Cristão. Congresso Legado Cristão. Congresso Legado Cristão. Tem também o congresso no YouTube, viu? Que ficou gravado lá. Tem as palestras todas. Todas as palestras. Tudo. Ficou tudo gravado. Então tá lá Congresso Legado Cristão. No YouTube acho que tá como Legado Cristão. E também, além disso, a gente está organizando seminários Legado Cristão em todas as cidades do Brasil. Então, vai ter dia 22 de junho em Belo Horizonte, dia 17 de junho em Sete Barras, interior de São Paulo. Estamos já estudando para fazer em Florianópolis, Salvador, tem uma outra cidade do Nordeste que eu não me recordo. Uau, muito bom. Rio de Janeiro e São Paulo. Mas ainda sem data. Sem data, que está em construção, mas a ideia é fazer o quê? A gente sempre leva uma apresentação cultural cristã, uma palestra cristã e um painel de bate-papo cristão. Esse vai ser o pocket do congresso, que legal. Aí geralmente funciona, o seminário é curto, é um dia só, das 14 às 18, a gente sugere isso. Então também a gente está oferecendo isso para lideranças que têm interesse, a gente tem todo o formato para fazer na cidade e criar essa conexão para o próximo Congresso Legado Cristão, que vai ser em janeiro do ano que vem. Muito bom. A gente vai entrar na divulgação de data aí para... Logo já vai estar lá. Então siga esse Instagram aí, o do Diego também, para continuar informado e que todos, né, possam despertar para a gente se envolver, né, mais e mais aí. Sim, e o gabinete está à disposição lá também, do Gilberto Nascimento Júnior, na Câmara Municipal. Peço oração por nós, que é importante. Com certeza. Porque é uma guerra espiritual, é uma guerra ideológica. Então a gente precisa, além da ajuda de vocês para ser os nossos olhos na sociedade, a gente precisa dessa oração também. Orem pelo Gilberto Nascimento Júnior, orem por mim, por toda a nossa equipe. Nós temos um time bem comprometido ali com as causas do evangelho, as causas da cidade e do bem-estar do próximo, porque o nosso objetivo realmente são pessoas. Muito bom. Uma salva de palmas. Muito bom, Diego. Você vai ter que voltar aqui, com certeza. Amém. Mas é isso aí, então fique ligado aí nas redes sociais para acompanhar tudo isso, se envolva, né? Eu já vou olhar na minha agenda aí dia 18 de maio para estar junto. E até a nossa próxima conversa. Mas se você ainda não curtiu, curte esse vídeo, assina o nosso canal, ativa o sininho, compartilha, pega o link, manda pra galera, manda nos grupos de WhatsApp e ajuda muita gente a receber esse tipo de conteúdo aqui. Até o nosso próximo Good Talks. Até mais. Tchau, tchau.